Oi, gente. Tô aqui no trânsito. Vamos falar de ciúmes. Gente, ciúmes é algo que todo mundo tem, né? Todo mundo tem ciúme, todo mundo que gosta, né? Tem medo, né, de perder aquilo que a gente gosta, aquela pessoa. E a gente acaba tendo ciúmes da pessoa, né? Não acho que tem alguém que não tenha ciúmes. Eu acho que se a pessoa não tem ciúme nenhum, é porque talvez ela não goste da pessoa, né? Porque é impossível você gostar de uma pessoa e não sentir ciúmes, nem que seja um pouco. Não tem jeito. Ciúme é uma coisa natural. É tão natural que a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes de nós. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que Deus tem ciúme de nós, mas a própria Bíblia que fala que Deus tem ciúme, fala que o ciúme é uma das obras da carne. Vamos entender isso? Espera só um pouquinho. Se a Bíblia fala que Deus tem ciúmes de nós, e a mesma Bíblia fala que o ciúmes é uma das obras da carne, como que a gente pode entender isso? Na verdade, a maioria daquelas obras da carne ali, trata-se de desejos carnais, de coisas da natureza humana, né? Porque carne é natureza humana. Fala de natureza humana. Mas não necessariamente significa que seja pecado, né? São coisas que vêm da natureza humana. Por exemplo, sentir raiva, sentir ciúmes, são coisas da natureza humana. São coisas naturais, podemos dizer assim, naturais. Não necessariamente sejam pecado, né? Agora, quando que essas coisas se tornam pecado? Quando elas vêm em excesso, né? Na hora errada, da forma errada. Por exemplo, a ira é uma obra da carne, não está escrito lá em Gálatas, né, se eu não me engano? Obras da carne, frutos do espírito. Então, a ira lá é tratada como uma obra da carne. Só que a Bíblia fala que Deus também se ira. E a ira, gente, é um sentimento criado por Deus. Então, a gente não pode pegar e falar assim, tudo que é obra da carne é pecado. Tudo que é carnal é pecado. Não. Tudo foi criado por Deus com propósito. A gente sabe que o significado de pecar é errar o alvo, né? Quando a gente erra o alvo. Então, errar o alvo é você sair daquilo, do propósito que Deus criou aquilo, né? Deus criou a ira para ocasiões, pra gente usar a ira como uma forma de nos defender das injustiças, pra gente não aceitar maldades, pra gente lutar contra as injustiças, contra as coisas erradas, pra gente tomar atitudes, né? Porque a ira, ela faz você sair da inércia. Às vezes você tá inerte diante de um problema, diante de uma situação ruim, você não faz nada, e a ira, ela te move, ela faz você sair de um lugar de inércia, tomar decisões importantes. Quando que a ira, ela se torna pecado? Quando ela é em excesso, ou talvez quando ela tem ela nasce de algo errado. Por exemplo, você pode ter ira de uma pessoa por inveja, né? Você pode ter ira de uma pessoa sem um motivo coerente. Aí sim nós podemos dizer que a ira é pecado. Então o ciúmes, ele não é pecado em si, ele é um sentimento criado por Deus. Só que ele tem um propósito, né? Que é o cuidado, que é você preservar, que é você não
não querer perder aquilo que é seu. Então você vai cuidar daquilo que é seu. Então o sentimento de ciúme, ele é necessário para que você cuide, para que você valorize a outra pessoa, para que você entenda que você pode perder. Então você vai fazer de tudo para não perder aquilo que você gosta. Mas os ciúmes, eles se tornam um pecado quando ele é em excesso, quando ele é usado no propósito errado, quando a pessoa se torna possessiva, se torna violenta, agressiva, não deixa a outra pessoa ser livre, né? Tira a liberdade da outra pessoa. Você passa a querer controlar tudo que a pessoa fala, tudo que a pessoa faz, todos os passos da pessoa, todas as palavras, as amizades, tudo. Isso é controle, isso é abuso. Não é um ciúmes natural. O ciúme de Deus é um ciúme de cuidado, de não querer perder você, de zelo, né? A gente pode dizer zelo. Então, nem tudo que está ali naquela listinha de obras da carne é necessariamente pecado. São coisas da natureza humana, são coisas naturais, então, que são necessárias em alguns momentos, não todas, né? Claro que não. A imoralidade, né? O homicídio, essas coisas, é claro que não serve para nada, mas eu falo que existem sentimentos negativos que, em alguns momentos, eles são necessários, né? Como o ciúme, a ira, e outras coisas que são naturais, fazem parte da natureza humana. E a gente tem que aprender a controlar, né? Andar no Espírito é você colocar o Espírito acima da natureza humana, controlando a natureza humana. Você já foi vítima de uma pessoa muito ciumenta? Eu já, gente. Eu também já fui muito ciumenta. Ainda sou ciumenta, mas eu já fui mais ciumenta, e o meu namorado era muito ciumento, muito. Assim, ciúme de tudo, das roupas que eu vestia, das minhas amizades, tinha ciúme de onde eu ia, de tudo ele tinha ciúme. Do meu passado, tipo, e olha que eu não fazia nada, né? Ele era o meu primeiro namorado. E ele tinha ciúme de tudo. Se eu olhasse, se a gente estivesse num restaurante, em algum lugar, se eu olhasse para outra mesa, ele tivesse homens na outra mesa, ele ficava com raiva de mim, achando que eu estava olhando para outros homens. Então, tem pessoas que são doentes mesmo. Tem pessoas que são doentes, emocionalmente doentes, que acabam destruindo mesmo o seu relacionamento por causa do ciúme, né? Eu já fui muito ciumenta, mas o meu ciúme era baixa autoestima. Eu me achava inferior à pessoa, então eu achava que eu não merecia algo melhor, sei lá. Essa insegurança minha que me fazia ser muito ciumenta. Mas nós temos que vigiar e tomar muito cuidado com pessoas extremamente ciumentas, porque podem se tornar pessoas violentas, né? O ciúme, ele mostra que você gosta, é até bonitinho a pessoa ter ciúme de você, só que em excesso é ruim, porque a pessoa não confia em você, não acredita no que você fala, não acredita em nada do que você fala. Aí já não é ciúmes, isso aí já é uma falta de confiança, né? A pessoa, quando ela já passa a não confiar no que você faz, no que você fala, no seu caráter, aí não é ciúmes, aí é falta de confiança mesmo. E não tem como ter um relacionamento se não houver confiança, né? Se você não confia no que a pessoa fala, se você não confia no caráter dessa pessoa. Então, nós precisamos, né, pra viver com uma pessoa, a gente tem que confiar nela, né? Se você não confia na pessoa que você tá com ela, não tem por que vocês estarem juntos. Você tem que confiar no que ela fala, no caráter dela. Se ela não é confiável pra você, então
você tem que sair desse relacionamento. Porque uma base do relacionamento é a confiança, o respeito, a confiança, o amor. Então, se não tiver confiança, não tem relacionamento onde não há confiança. Então, se você não confia na pessoa, é melhor você separar, não é mesmo? Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Depois eu posto mais vídeos pra nós. Beijinho, tchauzinho.